Louvado seja Deus. Sermões Clássicos, capítulo 10. Responsável pelo chamado divino. Autor Kenneth Reagan. Compartilhe. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Ajuda bastante na divulgação. Louvado seja Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. Você é filho de Deus? Se você nasceu de novo, é vocacionado por Deus. Tem um chamado para cumprir o plano e o propósito específico que Deus lhe ordenou. Está em Efésios capítulo 2, versos 10. Mesmo antes de se tornar um filho de Deus, esse chamado já existia, pois Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Está em Efésios capítulo 1, versos 4. Não é possível escapar do chamado de Deus. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versos 29. Isso significa que Deus nunca mudará de ideia sobre os dons e o chamado que lhe deu. O chamado de Deus para a sua vida estará com você enquanto viver. E um dia você estará diante do trono do julgamento de Cristo para prestar contas sobre tal chamado. Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12, 2 Coríntios capítulo 5, versos 10. Quando estiver diante de Jesus, se não tiver feito o que ele disse que deveria fazer, não vai poder dar a desculpa: Senhor, eu simplesmente não pude cumprir meu chamado. Note que Romanos capítulo 11, versos 29 diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Portanto, o que quer que seja que Deus lhe chame para fazer, Ele também dará dons que o capacitem a cumprir. Em outras palavras, Ele fornecerá os instrumentos necessários ao cumprimento desse chamado. Se você simplesmente for fiel, Deus irá abençoá-lo e torná-lo bem-sucedido naquilo que lhe chamou para fazer. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi fiel ao chamado de Deus para a sua vida até o fim. Desde o momento de sua conversão na estrada de Damasco até o dia da sua morte, Paulo se empenhou em cumprir a vontade de Deus em sua vida e ministério. Atos 9 relata a conversão de Paulo na estrada de Damasco. Paulo, chamado Saulo de Tarso, naquela época, estava perseguindo os cristãos, crendo erroneamente estar cumprindo a vontade de Deus. Mas, na estrada de Damasco, Jesus interrompeu a trajetória de Saulo, falando com ele através de uma visão celestial, que está em Atos capítulo 9, versos 3 a 5. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ao redor de Paulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Muitos anos depois, Paulo recontou a história da visão da estrada de Damasco quando estava diante do rei Agripa, Atos capítulo 26, versos 13 a 19. Nesse relato da visão, Paulo contou o que Jesus dissera sobre seu chamado
incluindo o fato de ter sido enviado aos gentios, que está em Atos capítulo 26, versos 16 a 18. Paulo também fez outra declaração importante sobre o chamado de Deus para a sua vida. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19. Podemos ler da seguinte forma: fui obediente ao chamado celestial. Esse deveria também ser o nosso testemunho diante dos homens. À medida que observamos a vida de Paulo no livro de Atos, notamos como ele obedeceu seu chamado enquanto Deus o guiava através dos diferentes estágios do ministério. Veja, Deus nunca retira o chamado que faz a vida de alguém, mas pode acrescentar algo a este chamado. Ele pode iniciar alguém em uma área do ministério, depois de algum tempo, se a pessoa prova ser fiel ao que Deus lhe mandou fazer, ele pode promovê-la para outra área do ministério. Por exemplo, vemos em Atos 13 que no início do ministério de Paulo e Barnabé, eles ocuparam os cargos de profeta ou professor, ou ambos. Atos capítulo 13, versos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Foi nessa época que Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho aos gentios. Atos capítulo 13, versos 4. Foi também nessa época que Deus ampliou o seu chamado e os levou a um novo estágio de ministério, pois em Atos capítulo 14, versículo 14, Paulo e Barnabé foram chamados apóstolos. Esses dois homens não assumiram o cargo de apóstolos no início de seus ministérios. Deus os promoveu depois de estarem já por algum tempo no ministério. Por que Deus não colocou Paulo e Barnabé como apóstolo mais cedo? Porque Deus, antes de nos levar a um novo estágio em seu chamado para a nossa vida, nos prova. Precisamos aprender a ser fiéis onde estamos agora e deixar que Deus escolha o tempo para o próximo estágio em nossa vida e ministério. Deus não pode nos usar ou promover se formos instáveis ou infiéis. É por isso que, vez por vez, nas epístolas, Paulo nos encoraja a sermos firmes. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Durante sua vida, Paulo obedeceu à admoestação de ser firme enquanto permanecia fiel a seu chamado. No final de sua vida, ele foi capaz de escrever a Timóteo: completei a carreira. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Paulo foi fiel no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Da mesma forma, cada um de nós é responsável perante Deus para descobrir, através de diligente busca, para o que Ele nos chamou. Então todos devemos ser fiéis ao cumprimento do chamado de Deus em nossa própria vida. Eu mesmo tenho procurado ser fiel ao chamado de Deus
que Deus me fez para pregar desde 1934, quando fui levantado do leito de morte. Já sabia desde pequeno que fora chamado para pregar. Veja, o chamado foi feito antes que eu nascesse, em 1950. Jesus me explicou isso quando me apareceu em uma visão, né, no Texas. Ele me disse: chamei-o antes que tivesse nascido. Separei-o para o ministério quando ainda estava no ventre de sua mãe. Satanás tentou destruir sua vida antes que nascesse e muitas vezes depois disso, mas meus anjos têm-lhe protegido e cuidado até agora. Quando pequeno, antes de atingir a idade da responsabilidade, meu espírito estava vivo para Deus. O que acontece com toda criança? Romanos capítulo 7, versos 9. É por isso que, quando criança, eu sabia em meu espírito que havia sido chamado para pregar. Mas ao completar 9 anos, alcancei a idade da responsabilidade. Entendi a diferença entre o certo e o errado. A época de atingir esse ponto varia de criança para criança. Naquela ocasião, decidi que queria ser advogado, não pregador. Então, aos 15 anos, fiquei acamado e finalmente nasci de novo. E assim que meu espírito voltou a ter comunhão com Deus, a primeira coisa que eu disse foi: Senhor, se me levantares desta cama, serei pregador. Veja, o chamado ainda estava em meu espírito. Deus nunca o retirou durante aqueles anos em que eu não estava em comunhão com Ele, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versos 29. Deus estava apenas esperando que eu nascesse de novo e obedecesse ao chamado para que eu pudesse fazer a sua obra. Deus me levantou daquele leito de enfermidade e imediatamente comecei a pregar em todas as oportunidades. De 1934 a 1943, fui estritamente um pregador. Comecei como pastor da Igreja Batista do Sul, pregando sermões evangelísticos, adorava pregar. E podia pregar também porque foi para isso que Deus me ungiu. Mas desde então, Deus acrescentou outros dons ao meu chamado. Lembre-se de que eu disse que, embora Deus nunca retire um chamado que tenha feito, pode ampliá-lo. Por exemplo, houve um tempo específico quando Deus acrescentou o dom de ensino ao meu ministério. Até aquela época, tudo o que eu havia feito era pregar. Mesmo quando comecei a pastorear igrejas pentecostais, eu não gostava de ensinar. Mas algo aconteceu no ano de 1943 que mudou minha vida, minha atitude sobre o ensino. Eu estava em casa e havia acabado de despertar de um cochilo. Levantei-me e fui até a cozinha para beber água. Foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. Conforme eu voltava para a sala, alguma coisa caiu em cima de mim. Era a unção de Deus. Era como se alguém tivesse jogado um casaco em cima de mim. Aquilo penetrou até o meu espírito e compreendi o que era. Parei bem no meio da sala e disse: tenho agora o dom de ensino. Posso ensinar. Em diante passei a gostar de ensinar, porque Deus acrescentara ao meu chamado a unção para que eu ocupasse o cargo de mestre. Mais tarde, durante o inverno de 1947 a 48, o Senhor começou a me preparar para uma mudança em meu ministério. Eu estava pastoreando desde 1937. Nessa época, pastoreava a melhor igreja em que já tinha trabalhado. Tinha todas as razões do mundo para estar satisfeito. Mas sabia dentro de mim que algo estava errado. Pastorear aquela igreja era como lavar os pés e
sem tirar as meias. Não parecia correto. Comecei a esperar em Deus em oração. Enquanto esperava no Senhor, descobri porque estava insatisfeito em meu espírito como pastor. O Senhor me disse, em primeiro lugar, nunca lhe chamei para o pastorado. Apenas tenho lhe permitido ser pastor. Então começou a falar comigo sobre meu chamado e meu futuro ministério. Nos próximos anos passei a entender que o cargo de profeta é meu primeiro chamado. Mas eu estava no ministério por muitos anos antes de fato ocupasse o cargo de profeta. Muitas vezes, Deus pode nos mostrar nosso chamado, mas isso não significa que experimentaremos a plenitude desse chamado da noite para o dia. Como já disse, antes de nos mudar para diferentes estágios de nosso chamado, Deus primeiramente nos prova. Então, em 1949, deixei a última igreja que pastoreei e saí para o campo missionário. Estava no campo missionário há 16 anos, ou melhor, 16 meses, quando Deus revelou outra parte do meu chamado. Em maio de 1950, ouvi uma voz vindo do céu que me disse: quero que vá ensinar meu povo sobre a fé. Você tem aprendido sobre a fé tanto através da minha palavra como por experiência. Agora vai e ensine a meu povo o que lhe tenho ensinado. Tenho me empenhado em obedecer àquela voz celestial. Desde então tenho ensinado sobre a fé mais do que sobre qualquer outro assunto. Então, em 1963, durante um período de oração, o Senhor acrescentou novos direcionamentos sobre meu ministério. Veja, conforme você é fiel no que Deus lhe disse para fazer, Ele lhe fará mais revelações sobre o seu chamado. Primeiramente, o Senhor me disse: ponha em forma de livro todos os seus ensinamentos sobre a fé e a cura. Na verdade, em 1960, eu já havia publicado um livro, Redimido pela Pobreza, da Doença e da Morte Espiritual. Mas depois que o Senhor me disse aquilo em 1963, eu não queria simplesmente dar um salto e começar imediatamente a imprimir mais livros. É uma sábia atitude esperar em oração o tempo do Senhor antes de fazermos o que Ele nos ordenou. Em 1966, imprimimos nosso segundo livro, Pensamento Certo e Errado. Daquela época até hoje, somente nos Estados Unidos, nós imprimimos cerca de 46 milhões de livros em inglês e espanhol. Isso não inclui os milhões de livros impressos em outras línguas, vale a pena permanecer fiel. Naquele mesmo período de oração, quando o Senhor me disse que imprimisse minhas mensagens, também me falou: ponha suas mensagens em fita cassete e vá para o rádio e ensine a palavra. Então, obedecemos também nessa instrução. Em 1966 começamos nosso ministério com fitas. Através dos anos produzimos milhões de fitas, enviando cerca de 45 mil fitas todos os meses a pessoas ao redor do mundo. Não tínhamos ideia de que nosso ministério com fitas cresceria tanto. Também em 1966 começamos nossos ministérios no rádio. Fizemos aquilo porque Deus nos ordenou e foi impressionante como Deus preparou os detalhes. Hoje nosso programa de rádio, no ar, Seminário da Fé,
está em 228 estações de rádio, inclusive 2 estações de ondas curtas que transmitem nosso programa ao redor do mundo. Louvado seja Deus. E Deus continuou a me guiar para mais mudanças em meu ministério. No início dos anos de 70, o Senhor começou a trabalhar comigo para que começasse o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Em 1974, inauguramos o Rema, formando 58 estudantes naquele mesmo ano, o primeiro ano. Desde então, mais de 12 mil alunos se formaram no Rema. Homens e mulheres treinados para levar o Evangelho pelo país e pelas nações do mundo. Algumas vezes as pessoas dizem: não é maravilhoso o que o irmão Agim tem feito? Mas eu não tenho feito nada. Querido Senhor, tudo que faço é apenas correr para acompanhar o que Deus está fazendo. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que o edificam. Salmos 127, 1. O Senhor edificou esse ministério, de modo algum trabalhei. Tenho simplesmente me regozijado enquanto faço a vontade de Deus e obedeço meu chamado. É claro, algumas vezes surgem dificuldades, mas sei que estou na vontade de Deus, portanto fico tranquilo, simplesmente me deito e durmo em paz bem no meio da tempestade. E digo para Deus: Senhor, estou fazendo aquilo que me ordenastes. Quando me disseres para fazer outra coisa, farei. Portanto, lanço minha ansiedade sobre o Senhor e não vou gastar nem um minuto me preocupando com problemas. Veja, não é para você carregar uma pesada carga, somos apenas responsáveis por obedecer o chamado de Deus em nossas vidas. Ele cuida do resto. Relatei alguns detalhes sobre minha própria experiência de obedecer o chamado de Deus em minha vida. Antes de qualquer outro, meu chamado é para o cargo de profeta e depois para o de mestre. Sou responsável diante de Deus para usar os dons e cumprir o chamado que Ele me tem dado. É importante entender que nem todos temos os mesmos dons e chamados na vida. Por exemplo, Deus não chamou todos nós para o ministério do púlpito. Nós seremos todos considerados responsáveis diante de Deus pelo que quer que seja que Ele tenha nos chamado para fazer e por quaisquer dons que nos tenha dado para que cumpramos nosso chamado. Você tem estado inquieto em seu espírito sobre o chamado de Deus para a sua vida? Talvez você não saiba o que significa essa agitação dentro de você. Talvez você tenha feito com que essa inquietação do Espírito Santo diminuísse, enredando-se nos afazeres da vida ou tentando fazer seus próprios planos. Se permitir que sua natureza psíquica ou carnal o domine, poderá temporariamente apagar essa inquietação em seu homem interior. Mas quando voltar a esperar no Senhor em relação aos seus planos e propósito para você, aquela inquietação ainda estará lá. E ao se deitar à noite e se aquietar, perceberá aquela agitação em seu espírito, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versos 29. Não ignore essa inquietação que vem do Senhor. Busque a Deus diligentemente para que saiba o que Ele está lhe falando. Você é responsável por seu chamado. É muito grave pensar que possa haver pessoas no inferno porque você não obedeceu a Deus.
Chegará o tempo em que cada crente estará diante do trono do julgamento de Cristo para prestar contas do chamado, desse chamado de Deus para as suas vidas. Louvado seja Deus. Naquele momento, a única questão realmente importante será: você foi fiel em obedecer o chamado de Deus para a sua vida? Alguns terão de dizer: Senhor, há algo que deveria ter feito, mas eu não sabia o que era. Venho diante do Senhor com as mãos quase vazias, e não receberão no céu a recompensa divina pela fidelidade ao chamado. Não seja um daqueles que chegarão diante de Deus, diante de Jesus, com vergonha e pesar. Busque a orientação de Deus sobre o seu chamado. Comece se preparando cedo na vida para qualquer coisa que Deus lhe tenha chamado a fazer. Deus nos chama para fazer algo. Não se prive do seu direito às bênçãos de Deus e à plenitude da vida, escolhendo andar na carne ou na esfera da alma, enquanto está na terra. Em vez disso, escolha obedecer o chamado de Deus e receba as recompensas da obediência. Seja fiel em cumprir o chamado de Deus e algum dia você vai entrar na presença dEle com abundância de frutos para o reino de Deus. Você poderá dizer a Jesus: Senhor, eu obedeci o chamado, completei minha carreira, e terá muitas razões para se regozijar no Senhor. Louvado seja Deus. Seja feliz, mas naquele bendito dia, no dia do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Senhor, dá-nos graça, não nos deixe te atrapalhar, em nome de Jesus.